Existem dias em que o coração grita, por quê? Mas o céu responde, confia. Dias em que você olha para os lados e nada parece se alinhar. O que era certeza vira dúvida. O que era promessa parece distante. E o que deveria ser plano virou silêncio. É nesses dias que Romanos 8:28 se torna mais que um versículo. Se torna sustento. Todas as coisas cooperam para o bem. Não algumas. Todas. Mesmo as que machucam. Mesmo as que você não pediu. Mesmo as que ainda não fazem sentido. Porque Deus não trabalha com improviso. Ele trabalha com propósito. E se hoje tudo parece fora do lugar, confie. Ele está trabalhando nos bastidores. Não para te punir, mas para te alinhar com um bem maior do que você imagina. Quando a vida desmorona, é fácil pensar que Deus se afastou, que ele se distraiu, que o plano falhou, que fomos esquecidos. Mas o Deus que escreveu Romanos 8:28 não é um espectador. Ele é o autor. Ele vê o que você não vê. Enquanto você enxerga apenas fragmentos, ele vê a história inteira. E mesmo quando parece que tudo saiu do eixo, ele está alinhando cada detalhe para um propósito eterno. Deus não está em pânico com o que te preocupa. Ele não perdeu o controle do tempo, nem se confundiu com os caminhos. Ele está operando no invisível, com precisão e amor. E quando a dor tenta dizer que é o fim, a voz do Espírito sussurra: ainda não acabou. Eu ainda estou aqui, e ainda estou escrevendo. Existem feridas que ainda doem, lembranças que ainda pesam, momentos que você gostaria de apagar. Mas Deus, em sua soberania, não descarta o que dói. Ele redime. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem. E isso inclui as lágrimas que ninguém viu, os nãos que te frustraram e os silêncios que pareciam abandono. A dor não é o fim da linha, é matéria-prima nas mãos do oleiro. Ele transforma perdas em crescimento, feridas em compaixão e becos sem saída em recomeços inesperados. O que te quebrou hoje pode ser o que te levanta amanhã, porque o que Deus permite, ele também transforma, e se ele deixou algo acontecer, é porque sabe exatamente como usar isso, para um bem que ainda vai florescer. A fé que sustenta não é a que entende tudo, é a que continua mesmo sem entender nada. É fácil confiar quando tudo faz sentido, quando o caminho está claro, quando as respostas vêm rápido. Mas e quando não vem? E quando o porquê ecoa sem resposta? Romanos 8:28. Não é uma promessa de explicações, é uma promessa de propósito. Deus não prometeu revelar todos os porquês, mas garantiu que todas as coisas cooperam para o bem. Confiar, então, é dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu escolho acreditar que Tu estás me conduzindo. É seguir mesmo no escuro, sabendo que a mão que guia também é a mão que protege. Às vezes olhamos para o agora e pensamos: não tem mais como dar certo. Mas Deus nunca se limitou ao que os nossos olhos conseguem enxergar. Ele trabalha no tempo e fora dele. Vê o que passou, o que é, e já conhece o que ainda está por vir. O cenário pode parecer caótico, mas Deus não constrói planos em cima de ruínas. Ele transforma ruínas em fundações. O que parece estagnação pode ser preparação. O que parece perda pode ser livramento. O que parece atraso pode ser alinhamento com o céu. Romanos 8:28 nos convida a parar de olhar apenas para o presente e lembrar que Deus vê o todo e age com propósito em cada parte. Você não está perdida. Você está nas mãos daquele que escreve finais redentores. E o plano dele ainda está em andamento. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho profundo no invisível. E quem confia nele, mesmo sem ver, nunca caminha em vão. Muitas vezes, o que mais angustia não é a dor em si, mas a sensação de que nada está acontecendo. Oramos, esperamos, clamamos, e tudo permanece igual. Mas o céu nunca está em silêncio à toa. Deus sempre está fazendo algo, mesmo no invisível.
Romanos 8:28 nos lembra que Ele está organizando todas as coisas, não apenas as visíveis, mas também as que estão, além dos nossos olhos, corações sendo preparados, portas sendo alinhadas, respostas sendo moldadas no tempo dele. O silêncio de Deus não é inércia, é atividade escondida pela graça. E enquanto você dorme, enquanto você chora, enquanto você espera, Ele trabalha com perfeição. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver, porque o milagre começa primeiro onde os olhos não alcançam, mas onde o coração decide confiar. Existem momentos da vida que parecem fora de ordem, nada se encaixa, nada evolui, e o coração pergunta: por que Deus permitiu isso? Mas a verdade é que nem tudo será compreendido no meio do caminho. Algumas respostas só virão mais tarde, outras talvez nunca venham nesta vida. E ainda assim, Romanos 8:28 garante: todas as coisas cooperam para o bem. O bem que Deus promete não é sempre imediato. É eterno. É algo que Ele está construindo não só ao nosso redor, mas dentro de nós. E enquanto tudo parece confuso, Ele está alinhando o invisível com propósito. Você não precisa entender tudo para continuar. Precisa apenas lembrar que o autor da sua história não perdeu a caneta. Confie. Até esse capítulo estranho faz parte de algo maior. Há momentos em que a vida parece uma página em branco. Nenhum sinal novo, nenhuma mudança, nenhum avanço. Você ora, espera, confia, e tudo permanece igual. Mas o silêncio de Deus não é falta de escrita. É pausa intencional de um autor que sabe o fim desde o início. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam, inclusive as pausas, inclusive os dias longos, inclusive os capítulos que parecem vazios. Porque Deus não escreve com pressa. Ele escreve com propósito. E quando parece que nada está acontecendo, é justamente quando Ele está ajustando aquilo que só a eternidade revelará. A sua história ainda está em andamento. E cada detalhe está nas mãos daquele que só escreve com amor, com fidelidade e com graça. Você pode não entender o que Ele está fazendo, mas pode confiar. Deus nunca erra a mão. Às vezes achamos que erramos demais, que nos desviamos do plano, que fomos longe demais para Deus ainda querer fazer algo com a gente. Mas a graça de Deus não descarta quem falha. Ela restaura e redireciona. Romanos 8:28 não diz que somente as coisas boas cooperam para o bem. Diz que todas cooperam. Inclusive os tropeços, as escolhas impensadas, os caminhos que pareciam sem volta. O que passou está debaixo do sangue de Jesus. E o que parecia perdido, Deus pode reciclar para o propósito. Ele é especialista em usar falhas como testemunho e em transformar vergonha em autoridade curada. Você não está fora do plano. Deus recalcula a rota, não abandona o trajeto. E o bem que Ele está construindo em você ainda está em andamento, mesmo depois dos seus erros. Romanos 8:28 começa com uma condição linda e profunda. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se trata de perfeição, nem de religiosidade. É sobre relacionamento. É sobre amar a Deus mesmo nos dias em que você não entende o que Ele está fazendo. É sobre continuar confiando, mesmo quando a dor ainda aperta. É permanecer do lado dele, mesmo quando o caminho parece escuro. Amar a Deus é dizer: Senhor, eu não compreendo, mas eu sei quem Tu és. E é essa fé, essa entrega, que ativa a promessa de que tudo, até o que hoje dói, está sendo moldado para um bem maior. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa continuar amando e confiando, porque quem ama a Deus está no centro de um plano eterno. E no final, vai entender que nada foi em vão. A ansiedade nasce da tentativa de controlar tudo. Os tempos, os caminhos, os resultados. Queremos prever, calcular, proteger cada detalhe, mas a verdade é que não fomos chamados para controlar. Fomos chamados para confiar,
Romanos 8:28 nos lembra: todas as coisas cooperam para o bem. Mas quem faz isso acontecer não somos nós, é Deus. É Ele quem alinha os encontros, os desvios, as pausas e os recomeços. Descansar, então, é um ato de fé. Quando o coração diz: eu não sei o que está acontecendo, mas sei que não está fora das tuas mãos. O controle cansa, mas a confiança renova. E quando soltamos o peso de querer entender e dominar tudo, ganhamos leveza para caminhar, sabendo que há um Pai cuidando de cada passo. Você não precisa controlar o caminho, você só precisa andar, com quem já sabe o destino. Esperar pode ser doloroso. Dá a sensação de que nada está acontecendo, de que Deus esqueceu, de que a promessa ficou para trás. Mas o tempo de Deus nunca é tempo desperdiçado. Romanos 8:28 não fala de resultados imediatos, fala de um processo contínuo. Todas as coisas cooperam. Cooperar é algo que acontece com o tempo, com paciência, com fé. Enquanto você espera, Deus está movendo peças que você não vê. Está preparando corações, amadurecendo a sua fé, moldando o cenário e, principalmente, fortalecendo você para o que virá. A espera não é pausa, é preparação. E quando o tempo dele chegar, tudo fará sentido. O que parecia demorado vai se revelar perfeito. Confie, Deus está no tempo. E o tempo está nas mãos de Deus. Nem toda dor vem de Deus, mas toda dor pode ser usada por Ele. Às vezes é a perda que nos ensina a valorizar. Às vezes é o silêncio que nos ensina a escutar. E muitas vezes é no fundo do poço que descobrimos que Deus ainda está lá. Romanos 8:28 não ignora a dor. Ele a inclui. Diz que todas as coisas cooperam para o bem. E isso inclui o que nos feriu, o que não entendemos, o que parecia ter nos afastado. Mas, na verdade, nos aproximou. Há dores que nos dobram, mas também há dores que nos reposicionam, que nos fazem parar, olhar para cima e lembrar: eu preciso de Deus mais do que de respostas. A dor pode ser dura, mas com Deus, nunca será vazia. Ela se torna escola, ela vira testemunho, ela transforma nossa fragilidade em uma conexão mais profunda com o coração do Pai. Nem todos os dias são marcados por grandes milagres, respostas ou viradas. Alguns dias são simples, silenciosos, aparentemente sem nada extraordinário. Mas isso não significa que Deus está distante. Significa que Ele também opera na rotina. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem, e isso inclui os dias comuns. O café da manhã em silêncio, a conversa simples com alguém, a oração sussurrada antes de dormir. Tudo isso, quando entregue nas mãos de Deus, faz parte do plano. Nem todo dia será espetacular, mas todo dia pode ser espiritual. Porque o céu não precisa de espetáculo para se manifestar. Ele só precisa de corações disponíveis. Confie, até o que parece pequeno hoje está contribuindo para algo grande amanhã. Você está sendo moldada, até quando não percebe. Às vezes, nossa vida se parece com um tecido rasgado, partes soltas, pedaços sem conexão, marcas de dor e decepção. Mas por trás da costura, invisível está o amor constante de Deus, ligando tudo o que parece quebrado, conectando o antes e o depois, e transformando fragmentos em testemunho. Romanos 8:28. Só faz sentido porque é sustentado por esse amor. Se Deus nos amasse de forma condicional, tudo desmoronaria, mas Ele nos ama com um amor eterno, inquebrável, presente. E é esse amor que garante que até o que hoje parece perda será parte de um bem maior. Você não está sendo remendada. Você está sendo moldada. Não por acaso, mas por amor. Um amor que não desiste, não se atrasa e não erra. Deus está pegando cada ponto solto da sua vida e transformando em uma história que só o céu poderia escrever. A dor não some, os desafios não desaparecem. Mas quando o coração tem certeza de que Deus está no controle,
tudo muda por dentro. A ansiedade dá lugar à esperança. O medo se curva diante da fé. E mesmo que a tempestade continue, a alma encontra abrigo. Romanos 8:28 não promete ausência de lutas. Promete sentido mesmo nelas. E essa verdade é um escudo espiritual. É o que nos faz levantar de manhã e dizer: eu não entendo tudo, mas eu sei em quem confio. Você pode até estar em guerra, mas não está desamparada. Pode estar cansada, mas não está sozinha. Porque aquele que te guarda também está conduzindo cada detalhe da batalha. Viver com essa consciência não é ignorar a dor, é enfrentá-la. Com esperança, é saber que há um fim maior e que nenhuma lágrima será desperdiçada nas mãos daquele que transforma tudo em bem. Nem sempre percebemos isso no momento, mas os dias em que choramos em silêncio, os momentos em que quase desistimos, as fases em que tudo parecia sem direção, são exatamente os capítulos que Deus usa para formar nossos testemunhos mais profundos. Romanos 8:28. Não fala de histórias lineares, fala de histórias reais, com dor, reviravolta, silêncio e milagre. E é justamente nesse entrelaçar de dor e fé que a voz de Deus se torna mais nítida e o propósito mais forte. Testemunhos verdadeiros não nascem apenas de conquistas. Nascem do fogo, da espera, da rendição, da graça no meio do caos. E um dia, o que hoje é lágrima será palavra viva, será consolo para alguém, será resposta para quem pensa em parar. Você não está vivendo isso por acaso. Está sendo preparada. E quando tudo se encaixar, você verá que Deus estava escrevendo algo que vai impactar outras vidas, não só a sua. Às vezes fazemos planos, traçamos caminhos, sonhamos futuros, mas tudo muda, escapa do controle. E o que parecia promissor se perde. É fácil pensar: o melhor já passou. Mas com Deus o melhor sempre está por vir. Porque Ele não termina a história pela metade. Romanos 8:28 nos lembra que há um bem sendo formado. Um bem que não é apenas emocional, temporário ou superficial. É um bem eterno, profundo e transformador. Deus só termina quando tudo coopera. Você pode ter perdido pessoas, lugares, momentos, mas o autor da sua história ainda está escrevendo. E o que ele reserva para o final vai justificar cada vírgula de dor. O final de Deus nunca é tragédia, é glória, porque ele não escreve com pressa, mas com perfeição. E quando ele disser: agora está completo, você vai olhar para trás e ver que tudo, exatamente tudo, cooperou. Existem momentos em que o silêncio de Deus parece abandono. Você vê outros avançando, recebendo respostas, vivendo promessas, e se pergunta: será que Deus me esqueceu? Mas a verdade é que o céu não se esquece de quem ele ama. Romanos 8:28 é prova disso, porque não diz que algumas coisas cooperam, mas que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Se você ainda está esperando, é porque Deus ainda está moldando. E o que Ele está preparando para você exige estrutura interior, maturidade espiritual e raízes firmes. Deus não te deixou de lado. Ele está te fortalecendo para que você não apenas receba a promessa, mas permaneça nela. O Pai que te formou em silêncio no ventre também sabe formar milagres no silêncio da alma. E quando Ele agir, será impossível dizer que foi sorte ou acaso, será graça, será tempo certo, será propósito. Nem sempre você vai ter as respostas, nem sempre o caminho vai estar claro. Mas se há uma certeza que sustenta, consola e liberta, é esta: Deus está no controle. Romanos 8:28 é mais do que um versículo bonito, é um lembrete diário de que nada escapa das mãos daquele que te ama. A dor, o atraso, a dúvida, o silêncio, a mudança de rota, tudo está sendo usado, moldado e conduzido para o bem que só Ele sabe construir. Você não precisa ver o plano inteiro, só precisa confiar no planejador. Ele é soberano. Ele é bom. Ele está presente em cada detalhe que você não compreende.
No fim, você verá que confiar foi a melhor escolha que fez. Porque, quando Deus está no controle, o final nunca será fracasso, será propósito cumprido. Senhor, hoje eu me rendo mais uma vez diante de Ti. Nem tudo faz sentido, nem tudo está claro. Mas eu escolho confiar que Tu estás comigo em cada detalhe da minha história. A Tua palavra em Romanos 8:28 me lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Então eu coloco aos Teus pés cada parte da minha vida, as alegrias e as perdas, os acertos e os erros, os dias de luz e os dias escuros. Tu és o Deus que transforma lágrimas em testemunhos, espera em preparação, dor em direção. E mesmo quando eu não entendo, eu declaro: Tu estás no controle. Me ajuda a descansar nisso, a não me perder nas minhas tentativas de prever ou controlar, mas a caminhar com fé, mesmo que eu não veja tudo. Fortalece o meu coração na espera, ensina-me a enxergar o propósito, nos detalhes. E se eu me sentir esquecida, lembra-me que estou sendo moldada e não deixada para trás. Que a Tua vontade prevaleça sobre a minha ansiedade. Que o Teu tempo vença a minha pressa. E que o Teu amor seja a certeza que sustenta cada passo do meu dia. Eu Te entrego tudo, Senhor, e descanso na certeza de que Tu sabes o fim desde o começo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que também precisam confiar no controle de Deus. Escreva aqui nos comentários: Deus está no controle da minha vida. E compartilhe o que você está aprendendo nesse tempo de espera. Eu quero orar com você. Aqui no canal Minutos de Paz, temos orações novas um dia sim e um dia não. Então se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. E se alguém que você conhece está passando por um tempo difícil, envie esse vídeo para ela. Pode ser exatamente a resposta que o coração dela está esperando.